Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Estamos aqui novamente para a leitura do nosso livro. Estamos lendo um livro incrível chamado Uma Vida com Propósitos. Estamos no dia 33 dessa leitura. E se por um acaso você ainda não faz parte do nosso canal, quero novamente te incentivar. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe com seus amigos, curta a mensagem e também deixe seus comentários. Queremos cada vez mais, com esses comentários, melhorar nosso canal, melhorar nossa comunicação com as pessoas e trazer uma mensagem clara e que realmente possa trazer ensinamento e conforto ao coração das pessoas. Quero realmente te agradecer para que você, já que faz parte do nosso canal, que você possa realmente continuar a nos acompanhar. Eu quero te agradecer de todo o meu coração. Vamos para a leitura de hoje então? Como agem os verdadeiros servos? Quem quiser ser maior deve se tornar servo. Marcos 10, 43. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus 7, 16. Servimos a Deus ao servir outros. O mundo define grandeza com termos de poder, posses, prestígio e posição. Se há algumas pessoas a servir-lhe, então conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com a mentalidade de eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço, não de posição social. Deus determina nossa grandeza pela quantidade de pessoas às quais servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão contraditório à ideia da grandeza do mundo que já é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque e há 2000 anos depois, muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, denominações e organizações paraeclesiásticas. Milhares de livros foram escritos sobre liderança, mas poucos sobre serviço. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Precisamos ser generais, ou melhor, preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, não apenas simples servos. Ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Embora conhecer sua forma seja importante para servir a Deus, ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir, não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar mal a sua forma, usando suas vantagens pessoais. Você também será tentado a usá-las como desculpa para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Deus costuma testar nosso coração, pedindo-nos que sirvamos em modalidades para as quais não fomos formados. Se você vir um homem caindo numa vala, Deus espera que você o ajude. Não que diga, não tenho o dom de misericórdia, nem de assistência. Embora não seja dotado de uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la, se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto. Seu ministério principal deve ser exercido na esfera de sua forma, mas esse ministério secundário lhe será cobrado na hora e no lugar que se fizer necessário. Sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revelará sua maturidade. Não é necessário talento especial para, depois de uma reunião, coletar o lixo, empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. É possível servir na igreja a vida inteira sem jamais ter sido servo. Você deve ter coração de servo. E como saber que temos um coração de Jesus? Jesus disse: vocês podem dizer o que eles são
pelo que eles fazem. Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Eles não preenchem o tempo com atividades que possam limitar sua disponibilidade. Querem estar sempre prontos a servir imediatamente quando chamados. A exemplo do soldado, o servo deve estar sempre pronto para cumprir seu dever. Nenhum soldado na ativa se envolve em negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. O verdadeiro servo faz o que é necessário, mesmo quando lhe é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido? Na condição de servo, você não pode escolher lugar e momento para servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus o interrompa sempre que precisar. Se ao iniciar cada dia você lembrar que é servo de Deus, as interrupções não lhe irão causar frustração, pois sua agenda será reorganizada conforme o que Deus planeja para a sua vida. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir. Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Os servos estão sempre interessados em saber como ajudar os outros. Quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de uma família na igreja devem ter preferência, ou seja, não devem ser colocadas no final da lista de tarefas. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente e às vezes uma única vez. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa, então aproveite a oportunidade. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. John Wesley foi um extraordinário servo de Deus. Seu lema era: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, e todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso é grandeza. Você pode começar procurando pequenas tarefas que ninguém mais queria fazer. Faça-as como se fossem grandes trabalhos, pois Deus está observando. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem fazem o melhor que podem com o que têm à mão. O servo não dá desculpas, não deixa para a última hora, nem espera circunstâncias melhores. Nunca diz, um dia desses, ou quando for a hora certa. Simplesmente faz o que precisa ser feito. A Bíblia diz, se você ficar esperando por condições perfeitas, nunca irá realizar nada. Deus espera que você faça o que puder com o que tem, onde quer que seja. Um serviço imperfeito é melhor que a melhor das intenções. Um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficiente para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para as celebridades. Algumas igrejas fomentam esse mito ou tornam a excelência um ídolo, e isso afasta muita gente talentosa. Você já deve ter ouvido alguém dizer, se isso não pode ser feito com excelência, não o faça. Bem, Jesus nunca disse isso.
A verdade é que quase tudo o que fizemos é feito de modo deficiente no início. É assim que aprendemos. Na igreja, praticamos o princípio do suficientemente bom para usar e abençoar. Deus não precisa de nada perfeito. Preferimos envolver milhares de pessoas normais no ministério a manter uma igreja perfeita dirigida por uma elite diminuta. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façamos, os servos devem fazê-lo de todo o coração. O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é: ela precisa ser feita? Você jamais chegará a um estágio da vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Deus jamais irá eximi-lo do trivial. É parte vital do currículo de seu caráter. E a Bíblia diz: se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando a você mesmo. Você é, na verdade, insignificante. É nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas simples e humildes que todos queriam evitar: lavar pés, ajudar crianças, preparar o café da manhã e servir os leprosos. Nada estava abaixo dele, pois ele veio para servir. Não foi apenas de sua grandeza que fez coisas. Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos seu exemplo. Pequenas tarefas, muitas vezes, demonstram um grande coração. O coração de servo revela-se em pequenos atos que outros nem pensam em realizar. Quando Paulo reuniu gravetos para acender uma fogueira, a fim de que todos se aquecessem após um naufrágio, ele estava tão exausto quanto qualquer outro, mas se dispôs a suprir aquela necessidade. Nenhuma tarefa está abaixo daquele que tem um coração de servo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas de tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça as coisas que estão grandes, que não tão grandes assim, e Deus o designará para algo que Ele queira que você faça. No entanto, antes de tentar o extraordinário, procure ser útil no trivial. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus que realizar pequenas tarefas. Existe uma multidão de candidatos inscritos na corrida para a liderança, mas a pista está sempre livre para os que desejam ser servos. Às vezes você serve de baixo para cima, atendendo os que possuem autoridade, e às vezes de cima para baixo, ocupando-se dos necessitados. Em ambos os casos, você pode desenvolver um coração de servo, ser disposto a fazer o que for necessário. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem as tarefas, cumprem as responsabilidades, mantêm as promessas e honram seus compromissos. Não deixam um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso, assumem obrigações de forma casual e então as descartam pelas razões mais fúteis, sem nenhuma hesitação, sem remorso ou arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se prepararam, não aparecem, nem mesmo ligaram para avisar que não iriam. As pessoas podem contar com você? Há promessas que você precisa manter.
votos que precisa cumprir ou compromissos que precisa honrar? Isso é um teste. Deus está testando sua fidelidade. Se passar nesse teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. Melhor ainda, Deus prometeu recompensar a fidelidade na eternidade. Imagine como seria ou como será no dia em que Deus lhe disser: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso vou pôr para você negociar com muito. Venha festejar comigo. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles continuam servindo fielmente por toda a vida. Você pode se aposentar na sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem, não chamam atenção para si. Em vez de agir para impressionar e de se vestir para fazer sucesso, prestem serviços uns aos outros com humildade. Se forem reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia de seu trabalho. Paulo denuncia um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas não passa de mera simulação, ou espetáculo, ou estratégia para atrair a atenção. Ele chama isso estar servindo à vista. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas com nosso alto nível de espiritualidade. Esse era o pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em um espetáculo. Jesus detestava essa atitude e alertou: quando der esmola, não tente se fazer notado. Se agir assim, você não receberá recompensa da parte do seu Pai no céu. A autopromoção e a postura de servo são inconciliáveis. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação, nem pelo aplauso. Vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo declara: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você não achará muitos servos verdadeiros entre os que se põem no centro das atenções. Na verdade, isso é impossível. Os verdadeiros servos o evitam. Eles se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras. José é um grande exemplo disso. Ele não atraiu a atenção para si, mas serviu discretamente várias pessoas. Seu senhor Potifar, o carcereiro, o padeiro, o copeiro do faraó, e Deus abençoou sua postura. Quando o faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve um coração de servo, até mesmo com seus irmãos que o haviam traído. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Tornam-se viciados em atenção, sem tomar consciência de que a luz dos holofotes deixa a pessoa cega. Servindo no anonimato, em um lugar pequeno, você pode se sentir desconhecido e sem valor, mas ouça: Deus o pôs onde você está com um propósito. Ele conhece o número de fios de cabelo que você tem na cabeça e sabe o seu endereço. É melhor você ficar onde está, até que ele decida mudá-lo. Ele o avisará se quiser que você vá para outro lugar. Seu ministério é importante para o reino de Deus. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o seu verdadeiro e glorioso de você vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade, como Cristo.
Existem mais de 750 mil halls da fama nos Estados Unidos e mais de 450 publicações do tipo Quem é quem? Mas você não irá encontrar muitos servos verdadeiros nesses lugares. A notoriedade não significa nada para os servos autênticos, porque eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante. Existem vários atributos proeminentes em seu corpo, sem os quais você precisa viver. As partes escondidas é que são indispensáveis. O mesmo ocorre com o corpo de Cristo. O serviço mais importante é, em geral, aquele que não é visto. No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos desconhecidos. Pessoas das quais nunca ouvimos falar, que orientaram crianças emocionalmente perturbadas, limparam idosos que sofriam de incontinência, cuidaram de pacientes com AIDS, serviram de milhares de maneiras que desconhecemos. Sabemos disso. Não desanime quando seu serviço não for notado. Persista em servir a Deus. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes. Força, nada de desânimo. Dediquem-se inteiramente no trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Até mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado. Lembrem-se das palavras de Jesus. E se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, sempre ou porque ele é meu discípulo, serão seguramente recompensados. Que palavra maravilhosa de hoje. Servir, ser servo de Deus. Uma pergunta para meditarmos. Qual das 6 características dos verdadeiros servos é mais desafiadora para mim? O que será que realmente nós estamos fazendo que tem característica de servo, sem ser notado? Talvez algo que você faça que você pensa, puxa, ninguém percebe, ninguém sabe que estou aqui e que isso está sendo feito. Mas lembre-se, Jesus está com você e Ele observa todas as coisas, mesmo aquelas mais insignificantes, assim como lemos hoje. Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu serviço. E que, se você ainda não encontrou esse verdadeiro sentido, procura. Você com certeza vai poder ajudar outras pessoas com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Que Deus abençoe você. Até a próxima.